Olá, olá, vou só esperar aqui uns 2 minutinhos aí e eu vou falar brevemente sobre a curiosidade. Hoje pretendo ser sucinto aí em torno de uns 5 a 10 minutos. Tomara que eu consiga, né? Às vezes eu quero fazer em 5 e não consigo. Beleza, vamos lá. Espero que o pessoal esteja ouvindo bem aí, tá certo? Quanto à curiosidade, já dizia um velho ditado, né? Quando a criancinha tá pequenininha, a gente já repete muitas vezes isso. A curiosidade matou o gato. Então, aí a gente já vê um certo. Obrigado, Patrícia, beleza. Então a gente já vê um certo aspecto aí que nem sempre a curiosidade ela é boa, ela faz bem a gente. Então, de certa forma, a gente repete aí algumas vezes para a criança isso, né? A maturidade, a curiosidade matou o gato. Mas essa frase também esconde um aspecto importante da curiosidade, porque ela faz com que a gente descubra coisas novas. Então, no nosso trabalho, nas nossas atividades do dia a dia, quando a gente pensa sobre alguma coisa ou vê a vida de alguém aí que nos inspira boas ações, a gente acaba praticando aquelas ações na nossa vida. E aí a curiosidade nesse ponto vai ser boa, desde que a curiosidade seja controlada, né? Tem um bom grau aí da virtude, das virtudes aí da temperança e da prudência, né? Com um controle ali, com um certo equilíbrio, alimentar essa boa curiosidade, tá certo? Vai fazer essa boa curiosidade com que a gente aprenda coisas importantes e úteis e ajudar as demais pessoas com isso. Mas aí a gente volta, né, para a questão da curiosidade que matou o gato, tá certo? Porque nós não devemos ser mexeriqueiros, perguntando coisas que não nos cabem saber. Então, algumas vezes pode acontecer de a gente ser indiscreto, outras vezes pode acontecer de a gente ser meio ousado e tentar entrar na vida alheia, né, com perguntas também indiscretas, que a pessoa ela revela que a gente está sendo indiscreto quando ela sente vergonha, né, ela se constrange. Nós não devemos ser mexeriqueiros, ficar tentando sempre saber sobre a vida dos demais. As redes sociais aí então são uma maravilha para quem é mexeriqueiro, né? Clica lá nos stories, vê os videozinhos, tudo para saber o que está acontecendo na vida dos demais. Isso aí não seria um bom caminho, é óbvio, porque as redes sociais, quando com equilíbrio, a gente pode ali conhecer um pouco da vida dos demais, a gente pode tomar bons exemplos, a gente pode saber como é que a pessoa tá e manda uma mensagem para ela e ali às vezes tem uma notícia ruim, às vezes tem uma alegria que a pessoa publica ali, a gente parabeniza ela pessoalmente e tal. Tá aí uma boa prática das redes sociais. Mas à medida que ela só vai alimentando a nossa curiosidade, que a gente se transforma num absorvedor passivo, só de ficar checando a vida alheia, isso é muito ruim pra gente. Ruim pra ansiedade, ruim porque a nossa vida fica vazia. Esse é um aspecto que é revelador do mexeriqueiro, né? Ele tem a vida monótona, ele tem a vida triste. Então, por isso, ele tem um certo vazio, uma certa falta de perspectiva. Se ele tivesse muito o que fazer, ele não olharia a vida alheia, né? Mas como ele não tem nada para fazer,
ele nem percebe as coisas que ele tem para fazer, uma louça, um trabalho, ajuda um amigo, a conversa com alguém, apoio os familiares, a oração, trabalhar um pouco mais, ler um novo livro, sei lá, escrever poesia. Ele não pensa nada disso. Como já dizia aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então ele não pensa nada. O que ele vai fazer? Clicar nas redes sociais para fiscalizar a vida alheia. Aí percebe-se, né? Obviamente essa curiosidade não é boa. Porque ele está fazendo aquilo ali por um vazio dele. Não é porque ele está ali tentando com dedicação e colocando um certo tempo ali durante o dia dele para ver assim a vida do pessoal que ele acha que são bons exemplos, né? E tomar aquelas ações que as pessoas fazem para aplicar na vida dele também. Isso seria uma curiosidade ótima. Mas ele aumenta a curiosidade e não limita nem um pouco a curiosidade em virtude do seu próprio vazio interior. Isso aí eu chamaria do cara que é monótono, né? Tem a vida monótona. A cabeça dele é monótona, então ele está sempre tentando fofoca, curiosidade, absorver alguma coisa de alguém, porque a vida dele é monótona, né? Eu também poderia dizer aí das pessoas que têm a alma morta. Muitos que a gente conversa no dia a dia, a gente começa a falar algo às vezes que é muito importante, que é muito legal, que é interessante para todo mundo, com as devidas ressalvas, né? Porque nem todo mundo se interessa pelos mesmos assuntos, e a pessoa já começa a dormir. Isso também a gente tem experiência quando a gente fala do evangelho, né? Quando a gente está falando do evangelho, um assunto espiritual, você começa a ver que as pessoas começam a ter tendência ao sono. É a alma morta, a alma muito aquém do nível que está sendo abordado ali. Se a gente, por exemplo, pudesse ouvir uma Santa Teresinha, não sei, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, vai ver a gente também achasse um pouco monótono, porque a gente tá como tá um nível abaixo, então pra gente aquilo é muito chato, pouco palpável. Um outro aspecto desse mexeriqueiro, por que ele é mexeriqueiro? Por que ele é curioso, né? Porque tem inveja. Como ele tem uma tristeza interior, um vazio, ele acaba aumentando ainda mais essa tristeza olhando a vida alheia. Então ele olha a vida alheia, que para ele parece excelente, o rapaz que compra o carro do momento, o outro rapaz que passou na faculdade, o outro que está se formando, o outro que arrumou um bom emprego, por aí vai, e infinitos exemplos. Por que ele se entristece ainda mais percebendo que ele não consegue nada? Ele se afunda mais ainda, percebendo que, achando, né, acreditando que as pessoas têm mais conquistas que ele. A inveja é essa tristeza interior que procura fora aquilo que ela não pode achar dentro de si. Aí vai acontecer de realmente entristecer-se com tudo, né? Então é que o invejoso, para ele, tudo dele é pior do que o dos outros. Os pais dele não são tão bons, a família dele não é tão boa, a casa dele não é tão boa, o carro não é tão bom, ele não é tão alegre, por aí vai, ele só fica murmurando e tal, né? E tem o outro aspecto do curioso. Esse outro, não é que todo mundo tem essas três características, né? A monotonia, a inveja e o orgulho. Pode ter mais de um, mas a pessoa pode ter só um lado, né? Nesse caso, a pessoa é orgulhosa, então ela procura saber da vida alheia. Para quê? Para comparar-se. Ela está sempre procurando uma pedra de tropeço, um calcanhar de Aquiles no outro, para que ela faça uma espécie crie uma espécie de submissão da outra pessoa a ela, porque ela é melhor. Então ela começa a comparar as vidas. Como é orgulhosa, a vida dela tem que ser muito melhor do que a outra, ela tem que ser uma pessoa muito melhor do que a outra. E aí ela procura saber das vidas alheias para comparar-se e aumentar o ego dela em comparação com as outras pessoas. A curiosidade, quando pouco adestrada aí, ela vai gerar uma certa de gula, né? Uma certa gula, um certo apetite destemperado, né? E moderado.
Aí a gente vai ver as pessoas que pulam de galho em galho, que a pessoa não se dedica a uma atividade só. Ele é curioso, ele começa a ler um livro, aí ele quer ler. Aí você percebe, ele começa a ler o livro, aí desperta um certo desinteresse, uma monotonia, e aí ele pula para outro sem terminar o primeiro. Aí depois ele cansou desse, ele vai para o outro, sempre com a monotonia. Ele nunca tem o foco, nunca tem a insistência, ele vai pulando, né? Aí vira o guloso. Ele lê tudo quanto é livro, mas não aprende nada. Aí isso os santos, né, que a gente conhece, chamava de gula espiritual. A pessoa que quer rezar muito, quer procurar em tudo quanto é livro, resposta para suas perguntas. Ela é uma enlouquecida, né? É a gula, gula não de comida, mas espiritual. Ela quer tudo ao mesmo tempo. E aí não consegue absorver nada. Essa curiosidade faz com que a pessoa não se desenvolva. Ela vai sempre pular de galho em galho, que ela quer absorver 150 informações ao mesmo tempo, mas ela não consegue processar nem a primeira. Ela não consegue entrar na profundidade da primeira, não consegue ver todas as arestas que permeiam ali aquele assunto e tal, não consegue. Então ela vai pulando. Uma consequência direta dessa gula espiritual é que a pessoa tem falta de atenção, a falta de dedicação, né? Não se dedica a um único ponto, não tem a oportunidade de aprimorar aquele assunto até que passe para outro, né? Aí eu botei a expressão aqui de que pula de galho em galho, por aí vai. Então, por fim, eu espero ter cumprido aí 10 minutos, não sei, não marquei a hora, mas espero ter cumprido aí esses pontos da curiosidade para que a gente se avalie, se autoavalie, que não ceda à curiosidade vã, essa curiosidade destemperada de querer saber da vida alheia, seja por motivo de orgulho, seja por motivo de inveja e seja por motivo de monotonia, quando a nossa vida está um pouco monótona. Ah, está um pouco monótona? Não sei. Reza um pouco, dá uma caminhada, liga para algum amigo, seriam excelentes iniciativas que poderiam contornar essa monotonia que todos nós sentimos, né? A monotonia quando está no trabalho, monotonia quando as atividades do dia a dia cansam a gente, monotonia quando vê sempre a rotina acontecendo de forma que ela parece não ter nenhuma surpresa. Todos nós temos de conviver muitas vezes com essas monotonias. E ela não deve desembocar na curiosidade, mas ela deve ser controlada. E claro, pedir ajuda a Deus é sempre uma excelente saída, lutando contra essa curiosidade descontrolada, para que a gente também possa se desenvolver. E à medida que a gente se torna um curioso, a gente acaba fazendo com que as pessoas não sejam olhadas por nós como uma pessoa. A gente olha como um dado que pode ser comparado, um dado que me preenche, um dado que me gera certa alegria. Então a gente estaria aí despersonalizando as pessoas, né? Só para atender nossos interesses. Isso aí prejudica muito a nossa caridade para com os irmãos, porque a gente deve ver sempre no irmão um filho de Deus, né? Uma pessoa que é filho de Deus, que tem a sua dignidade, e ela não é mero objeto que pode nos alegrar e tal. Tá certo? Então a nossa caridade, à medida que essa curiosidade vai aumentando, a nossa caridade vai declinando, vai ficando pior. Certo? Bom, espero ter sido bom. Fui, valeu!